quais são as aplicações da curva fluxo em função do tempo? O que a gente tem que saber e o que a gente vai procurar observar na curva? Primeiro, qual é o formato da curva de fluxo? Ciclo total, inspiração, expiração. Tempos inspiratório e expiratório. Picos de fluxo ins e ex. Pausa ins e ex. Disparo e ciclagem. Comportamento obstrutivo e o que acontece com o uso do broncodilatador. Presença de autopipe e vazamento em pressão de suporte. Essas são as principais informações que a gente deve buscar ao visualizar a curva de fluxo em função do tempo. Então, primeira coisa que a gente vai saber é como que é essa curva, tá? Qual é o formato dessa curva. Então, a gente tem aqui nesse eixo o fluxo, né? E nesse eixo aqui o tempo, ok? Todas as curvas em função do tempo, o tempo sempre fica aqui no eixo horizontal. Fluxo, volume e pressão ficam no eixo aqui vertical, tá? Como vocês sabem, a gente está falando de gráfico, vamos lembrar um pouquinho da matemática básica lá, do sei lá da onde, não me lembro mais se é primário, agora ensino básico, fundamental, médio, sei lá, não entendo mais nada disso. Bom, mas é matemática básica. Quando a gente tem os eixos aqui, o que acontece? Para a direita, positivo, para cima, positivo, né? Para baixo e para a esquerda, negativo. Então, e aqui onde se encontra é o zero, não é isso? É a mesma coisa, vamos partir do princípio matemático básico aí, tá? É isso mesmo. Vai continuar sendo isso aqui. Então, quando o fluxo sobe, ele é positivo, né? Quando o fluxo desce, ele é negativo. Quando que o fluxo ele negativa, na verdade, né? O fluxo sobe, ele aumenta e positiva. O fluxo desce, né, no sentido para baixo, ele vai diminuindo e acaba negativando, tá certo? Então, quando o fluxo aumenta, que ele está subindo, é inspiração. Quando o fluxo abaixa, né, e ele cruza aqui a linha, cruza a linha aqui para baixo, isso então é a expiração. Dessa forma, né, o que fica para cima da curva está relacionado à inspiração e o que fica para baixo da curva está relacionada à expiração. E a gente tem os formatos, possíveis formatos da curva de fluxo. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente tem uma curva de formato quadrado, desacelerante, sinusal e a gente tem outros, tá? Os mais comuns e usados, na verdade, são esses dois aqui. A curva quadrada e a desacelerante. A mais fisiológica, que a gente usa normalmente para manter o paciente em ventilação, é esse formato aqui, tá? Desacelerante. E a curva quadrada normalmente é usada quando vai fazer cálculo de mecânica respiratória. Então, aí a gente coloca a curva quadrada para fazer a medida da resistência, tá bom? Esses são os mais importantes. Muito bem. Então, tudo que fica aqui para cima, né, é a inspiração, tá? Então, a gente vê aqui, né? Tá vindo aqui o fluxo no zero. E aí, o que aconteceu aqui? Disparou, né? Disparou. Quando dispara, como a gente já estudou nas aulas anteriores, a válvula inspiratória abre, a válvula exalatória fecha e o sentido do fluxo é do ventilador para o paciente. Então, ocorre a entrega do fluxo para o paciente, fluxo inspiratório, tá certo? Então, antes do fluxo começar a aumentar, ocorre o disparo. Então, o que a gente tem aqui nesse momento? O disparo e aí, então, o fluxo vai aumentando, porque ele está indo para o paciente, tá? Até um momento que ocorre o quê?
a ciclagem, a inversão das válvulas. Então, aí fecha a válvula ins, abre a válvula ex e agora o fluxo é sentido paciente e ventilador, tá? Então, ocorre a inversão do sentido do fluxo. Quando ocorre a inversão do sentido do fluxo, também vai ocorrer a inversão aqui. O fluxo que estava subindo começa agora a descer. E esse fluxo aqui, então, já começa a expiração, tá? Até que ele acaba invertendo aqui, né? Passando da linha para baixo e começando aí a expiração. Então, o que a gente considera para cima é a parte inspiratória da curva de fluxo e para baixo a parte expiratória da curva de fluxo. Muito bem. Então, uma vez que a gente já sabe identificar disparo e ciclagem, né? Ins, que está para cima, e ex, que está para baixo, a gente também pode determinar o quê? O tempo inspiratório. Qual é o tempo inspiratório? É essa porção aqui, é AB, né? Isso aqui é tempo ins e BC, tempo ex. E assim também a gente consegue definir o tempo total de ciclo. Tempo total de ciclo é AC. Tempo ins mais tempo ex, certo? Outra coisa, pico de fluxo inspiratório é o maior valor que vai acontecer durante a parte inspiratória da incursão, tá? Então, aqui no caso seria D, né? Essa linha aqui é o pico de fluxo inspiratório. Já o pico de fluxo expiratório é E. É a parte mais baixa aqui que a gente atinge, ok? É importante sempre quando a gente observa a curva de fluxo, que após a expiração, que o fluxo retorne a zero, né? Então, o fluxo tá vindo aqui no zero, disparou o ventilador, ó, o ar chegando pro paciente, atingiu o seu pico, desceu, atingiu o pico expiratório, volta pro zero, antes de um novo disparo. E as pausas também podem ser identificados. O que é pausa? Pausa é quando o ar para no sistema. O que é ar para? Significa que o fluxo é zero, não tem o movimento de ar, nem no sentido do ventilador para o paciente, nem no sentido do paciente para o ventilador. Então, a pausa inspiratória, ela é caracterizada pelo fluxo zero entre a inspiração e a expiração, tá? E a pausa expiratória é caracterizada pelo fluxo zero entre a expiração e a inspiração. Para que serve fazer essas pausas? Normalmente as pausas são feitas para cálculo de mecânica respiratória,